Salve, salve, ouvintes do Metacast! Estamos começando mais um episódio. Eu sou o Jaderson e hoje a gente vai descobrir o que deu errado na vida do Guilherme para ele ir fazer física. Exatamente, aqui com vocês, de novo, Guilherme, o convertido. Quê? É isso? Então tá bom. Agora Vamos explicar. vamos entender por que é o convertido. Não vamos, porque eu não entendi. O convertido, porque é o seguinte, Já, assim, de cara, não quer nem dar expectativa, assim, no final a gente vai falar, fica até o final. Verdade. Aqui, a estratégia aqui é segurar a audiência, né, velho? Vamos ser bem, exatamente, é tipo Cidade de Alerta, essas paradas assim, tá ligado? Ah, mas para. Exatamente. João Kleber. Bom, Guilherme, tá bom. Tu me veio com o convertido. Vamos dar uma de Freud agora e vamos olhar pra tua infância, pode ser? Pode. E vamos ver o que na tua infância deu errado, né, como eu falei, pra tu chegar no final da tua vida adulta, no início dela, e decidir, ter a brilhante ideia de que, eu quero fazer física, assim. Vamos lá. Cara, da minha infância, eu sempre fui... Eu considero que fui uma criança muito curiosa. Porque, por exemplo, meu irmão, a gente tem uma diferença de idade de uns 15 anos, mais ou menos. No tempo dele, tinha que comprar os livros. Ou seja, tipo, pra fazer ensino médio. Daí, meus pais compravam os livros e os livros ficavam aqui, né? Porque, enfim, a gente comprou. Foram comprados. Exatamente. Aí, desde, sei lá, meus, 8 anos... Logo, tipo, depois que eu aprendi a ler ali, eu já comecei a folhear muito desses livros do meu irmão. E daí lá, eu lembro que eu folheava livros de geografia, daí via figurinhas também. Eu lembro até hoje de uma figurinha de um petroleiro, assim, enorme, assim, que me chamava muita atenção na infância. Tipo, nossa, legal. Um petroleiro, um navio petroleiro? Isso, exatamente. Nossa. Um petroleiro. Eu lembro também até hoje de que eu gostava de decorar o nome dos ossos do corpo humano. Eu ainda lembro disso. Órgãos também. Isso aí, não se fala. Órgãos também. Cara, eu era muito, tipo, nerdzinho, assim. Eu realmente ficava ali, nossa, horas e horas folheando. Sempre fui uma criança... Sempre fui, não. Eu fui uma criança muito curiosa. Ainda continuo sendo uma pessoa curiosa. É interessante, né? Porque todo mundo, acho que, se for olhar pra sua infância, vai dizer, não, minha infância foi curiosa, né? Uhum. Tipo, não desmerecendo o que tu acabou de dizer, né? Claro. Mas, tipo, em geral, crianças são curiosas. Então, mas, tipo, existe alguma coisa, assim, que tu se lembre na sua vida de infância? Pode ser que não, né? Pode ser que eu esteja te encurralando num negócio que tu não lembra. Mas, tipo, alguma coisa, assim, que, tipo, te marcou além dos livros? Sim. Não, eu gostava meio que de ciência no geral, eu diria. Não de física. Até porque se eu fosse pra ler algo de física com aquela idade, talvez eu não entenderia muito, né? Mas eu lembro que eu gostava muito de ver mapas e como eu já disse, ver assuntos de biologia, coisas meio que ciência no geral, digamos assim, conhecimento. Tá, não, é engraçado porque quando era criança, uma coisa que eu fazia muito, né? Não que eu queira explicar que isso tem a ver com que por isso eu fui fazer física, mas eu também era um cara que gostava muito de ver mapa. Eu era tipo assim, tinha um atlasinho aqui em casa. Eu acho que todo mundo sabe que um atlas é um conjunto de mapas, correto? Um atlas do mundo, assim, tipo, tinha todos os países e no final tinha, tipo, todos os estados. E, cara, até hoje eu ainda sei bandeiras de países, capitais de países, porque quando eu tinha, tipo, 4 ou 5 anos, eu ficava olhando pro país, assim, qual país que faz fronteira com a Bulgária? Tipo, hoje em dia eu não lembro, mas naquela época eu era muito interessado nisso. Cara, pior que, nossa, velho, tu falou de Atlas, eu fui lembrar de um Atlas vermelho que o meu irmão também tinha. Meu Deus do céu, nossa, tipo, me veio do nada agora. A imagem desse Atlas vermelho também com as bandeiras na última página, eu até lembro dele. A última página dos Atlas sempre tinha bandeira, cara. Eu adorava aquela página, velho, porque eu ficava tipo, nossa, olha a bandeira do Butão aqui, velho. Era muito bom, nossa. Parece um negócio realmente interessante, porque qual é o sentido disso e fazer física, né? Eu acho que é realmente a curiosidade por coisas, como diz o Titac, né? A bandeira da Arábia Saudita. Eu quero saber qual é a bandeira da Arábia Saudita. Tá aqui, ó. Verde com os inscritos ali, os negócios. Legal. Pra que esse conhecimento serve? Nada. Mas essa é a ideia, sabe? Tipo, é despertar curiosidade, muito bacana. E outra coisa que eu lembro que eu gostava muito de fazer quando criança, cara, é o seguinte. No 1,99 aqui, espero que todos saibam o que é o 1,99, enfim, é meio um lugar bazar. onde todo mundo vende coisa por 1,99, mas não é exatamente assim.
Exatamente, é isso mesmo. É um bazar, enfim, tem das mais diversas coisas possíveis que você vai encontrar lá, desde um 38, não, tô usando tá ok? não, não é assim também. Mas enfim, vinha um pacotinho com animais de plástico, de borracha, enfim, e eu gostava muito dos animais marinhos. Talvez porque eu gostava muito de assistir o filme da Free Willy. Não sei se você Conheço, né? Não é um negócio tão old, assim. old, Eu pensei que eu já estaria aqui já entregando a minha idade, mas enfim. Integrando, isso aí. Eu falei integrando? Olha o cálculo aqui na mente, né? Influenciando. E eu ficava horas brincando. Eu enchi o coxo de água, primeiramente, né? Óbvio. Enchi o coxo da minha mãe de água e eu ficava brincando lá com os animais marinhos. Aspas. Faz sentido. É legal também notar que tu falou que, além de ser curioso, tu gostava de aprender, né? Por que será? Que é uma questão pra gente debater mesmo. Por que certas pessoas, de repente, parece, né, que elas perdem a vontade de aprender? Tipo, sei lá, não sinto vontade de ir pra escola e aprender sobre física, aprender sobre matemática, aprender sobre história, sabe? O que deu certo na tua vida, nesse caso deu certo, pra tu não, né, ou em que momento tu acha que tu poderia ter degringolado? Tipo, agora a gente vai tentar crescer um pouco. Beleza, infância, e aí conforme tu vai crescendo, em algum momento poderia ter dado errado pra gente... porque às vezes tem um ouvinte que tá aí ouvindo, o cara tá no ensino médio, o cara tá... não gosto muito de aprender, mas pra ele talvez entender o que pode, né, ter acontecido, porque... né? Enfim. Não, é uma excelente pergunta. E assim, eu tenho um ponto que não necessariamente é resposta, porque, né, é algo bem complexo de a gente se discutir, não é tão simples assim. Mas já vi palestras e até artigos já de que às vezes a escola ela meio que corta essa parte do estudante de querer aprender. Porque, por exemplo, um exemplo bem mais trivial possível, sei lá, a gente tem lá uma criança com seus 8, 9 anos, enfim, que ela chega na professora e interrompe a aula ou qualquer coisa do tipo e ela quer aprender sobre, sei lá, vulcão. Mas ela tá no meio de uma aula de biologia. Daí a professora vai lá, não, a gente agora tá na biologia, você não vai aprender sobre vulcão agora. Isso... O famoso encaixotamento, né? É exatamente isso que eu queria dizer. É o famoso encaixotamento. Ou seja, você tem que aprender isso e acabou. As fronteiras desse conteúdo são muito bem definidas, as bordas, e você vai aprender todo o conteúdo aqui dentro dessa caixa, literalmente. E acabou. E essa caixa não se mistura com a caixa da biologia do vulcão. Tanto é que o nome já diz tudo. É o quê? Grade escolar. Ou seja, é tudo muito bem separado e muitas vezes não tem muitas ligações. E fica muito aquém do aluno ou do estudante fazer essas ligações. E tu acha que, tipo, tu conseguia, tipo... É que não necessariamente, né? Por exemplo, eu acho que eu não era um cara que observava muitas coisas além daquela caixinha do conhecimento da escola. Só que eu me mantinha interessado por algum motivo, né? Então, no teu caso, tu era o cara que tava sempre fora da caixa, tipo... eu quero estudar vulcão misturado com biologia pra ver qual é o micróbio que nasce no vulcão. Ou tu era um cara mais, tipo... Excelente pergunta. Porque até é interessante falar sobre isso, porque ele ia comentar sobre isso, mas acabei esquecendo, mas agora voltou. Comentasse sobre o que deu certo, no caso. Só que, cara, dependendo do ponto de vista, porque assim, eu vou ser bem sério que a minha passagem pelo ensino fundamental, nas séries finais e até o ensino médio, foi bem complicado. Ali, a partir da sexta série, eu já comecei, da quinta, na verdade, comecei a me tornar um aluno bem ruim. Ruim do ponto de vista... professor e escola. Tá, explica um pouco mais sobre ruim, tipo, notas ou comportamento? Não, comportamento não. Eles sempre me elogiavam, que eu era um aluno educado, que era um aluno que era reservado, que não fazia bagunça, enfim. Porque não te conheciam, evidentemente. Mas eu era muito desinteressado, extremamente desinteressado. Tá. Porra, mas aí olha só, né? É estranho, né? Que curioso, né? O cara era... curioso quando era criança, Isso. Gostava de mapas, cara. E sexta série, quinta série, virou um cara, como é que tu falou, desinteressado. É o famoso não quer nada com a vida, como diziam. Não estudava, não tinha interesse nos conteúdos e levava meio que com a barriga. E o que passava na tua cabeça? O que se passa tipo, na cabeça dele? Boa. Isso é muito legal de entender, sabe? Porque, tipo, em geral a gente conversa com pessoas
que, tipo, sempre se interessavam e estão aí agora na faculdade. Não, eu sempre fui interessado. Mas e o cara que nunca se interessou e em algum momento veio se interessar? Então vai ser muito legal essa conversa, hein? Talvez. Você que tá ouvindo aí, fica até o final. Exatamente. Talvez seja uma questão de foco. Eu tinha desinteresse na escola, mas tinha interesse em outra coisa. Que no caso, Eita. joguinhos eletrônicos, digamos assim. O problema é que eu não sabia dosar. Esse é o meu maior problema. Eu não sabia dosar. Digamos que eu jogava demais e estudava de menos. Talvez isso. Eu sei que esse é problema, digamos que de boa parte dos estudantes hoje em dia. Ou já foi, não na parte dos joguinhos, mas talvez na parte de celular, smartphone, não sei. É um problema que ainda persiste. É uma fuga da... É porque tu precisa de alguma coisa, tipo, estudar não tá sendo prazeroso, tu quer alguma coisa que te dá prazer, no caso... entendo. Isso me gerou muitos problemas ainda hoje na minha vida acadêmica. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade para estudar algo do qual eu não tenho o mínimo de interesse de estudar, realmente. Tipo, o conteúdo X lá da física. Se tu não tem interesse... Cara, é muito difícil pra mim. É muito difícil, extremamente difícil, assim, bem difícil mesmo. Porque eu não tive esse hábito de realmente pegar e estudar coisas que talvez eu não tinha tanto interesse assim, durante o ensino fundamental e médio. Sim. Então isso persistiu pro ensino médio. Tipo, média de notas era o quê? Tipo, o cara pra passar ou era baixa e tipo, passava na recuperação do conselho? Abaixo da média pra conseguir aprovação e só pra vocês terem noção, a partir da sexta série eu peguei recuperação até o final. Até o terceirão. E o que é interessante é que mesmo eu sendo um estudante desinteressado, eu ainda lembro de muito conteúdo do ensino fundamental, principalmente nas séries finais, ensino médio também. Tipo, conteúdo de disciplinas que tu não tava nem aí. Exatamente, conteúdo de disciplina que eu estudava ali, mas, sei lá, é que algumas coisas ainda me interessavam, entende? Uma coisinha específica ou outra ainda me interessava e me chamava a atenção, e aí, naqueles momentos eu prestava atenção na explicação do professor, só que estudar mesmo, digamos que agora eu vou pegar, sentar aqui a bunda na cadeira e vou estudar. Isso era bem difícil fazer, só recuperação. Às vezes, tu passa a tua escola inteira, tu não se encontrou nessa escola, tu não se encontrou naquele modelo, tu simplesmente achava aquilo chato, precisava de outras coisas pra, sei lá, viver, né? Tipo, não tinha vontade. Mas depois, tu cresceu, tu viveu, não é que tu se endireitou, né? Porque se endireitar, o que é se endireitar? Vou fazer física, se endireitar? Não, tô dizendo, deu tudo errado pra tu vir fazer física. Mas, tipo, tu se torna uma pessoa normal, sabe? Como todo mundo, não é porque tu vai tirar um 6, tu pega a recuperação em todos os anos, porque tu... não, você não vai dar nada na sua vida. Então, se você tá aí, você tá no ensino médio, você tá num momento da vida que pensa, não, mas eu sou um bosta mesmo, eu nunca fiz nada da vida. É o exemplo do Guilherme. O cara, né? Tipo, não que ele nunca tivesse feito nada, mas ele era o estereótipo do cara que jogava, não tava nem aí, né? Pelo que eu tô entendendo, é isso. Isso. Né? Mas, e aí a gente vai avançando pra entender, né? Como é que esse cara, né, se transformou num cara interessado em física. Porque isso continua intrigando a gente aqui, né? E qual foi a palavra que tu usou no começo? Convertido. Isso, convertido. Agora a gente vai começar a entender o porquê que tu é convertido, beleza? Beleza. Então, tu vai só explicar. Mais um adendo ali da sua Todos. Pra quem não sabe, eu não obtive o certificado de conclusão do ensino médio pelos meios tradicionais, ou seja, concluindo de fato o ensino médio. Eu obtive meu certificado de conclusão através do Enem. E o que é o que é mais curioso ainda, que até chamou atenção na hora de que, quando eu fui buscar o certificado, quem me entregou o certificado até chegou a comentar isso, que eu achei muito curioso pelo fato de que naquele exame, naquele Enem daquele ano, que foi 2015, eu tirei uma nota de 920 na redação. Então é tudo muito contraditório, digamos que na minha vida, assim, digamos que sempre foi muito tudo contraditório, assim. É o cara que sei lá, ia mal na escola, mas ia lá na redação e tirava uma nota boa. É o cara que tinha interesse em alguns pontos, mas não tinha em outros. Enfim. Mas eu acho que no fim essa é tipo, parece contraditório, mas é só contraditório se tu observar pela ótica de que todo mundo tem que ser igual. De que todo mundo tem que chegar na escola e tirar 10 em todas as disciplinas. Então, só que se tu olhar pra uma ótica de que talvez tu não era bom em nada daquilo que tava na escola, mas tu era bom em escrever e tu era curioso. É aquela coisa, em algum momento
talvez faltou uma adaptação. Tipo, Concordo. adaptar-se àquele modelo de escola, certo? Mas isso não vai definir, isso não deve definir a pessoa que tu é, no fundo, né? Eu acho que é isso. Tipo, educacionalmente falando, Sim. né? Seria isso, não caráter e tal, educacionalmente. E eu era horrível em física, inclusive. Eu era muito ruim em física. Eu ia te perguntar isso, por isso que a gente ia seguir, a gente ia entender essas contradições, como é que é? Qual é a palavra que tu falou? Convertido, Convertido, tá. Porque tá, a ideia de convertido veio na minha cabeça é que tu era um cara que foi convertido à física. Ou tu, sei lá, tu não tinha nada a ver e de repente alguma coisa te converteu. Tipo, como se tu tivesse, sabe, tu era um satanista e de repente virou um puta de um religioso, assim. Essa é a ideia de conversão que a gente tem, né? É isso mesmo. Como é que era a tua relação com a física na escola, no ensino médio, e depois tenta fazer um paralelo pra gente como é que era a tua relação com as outras disciplinas, se tinha alguma que tu mais gostava. Uma das disciplinas que eu mais gostava era a história, já mandar logo de cara já. E eu queria fazer história. Acho que tu já falou sobre, a gente no primeiro, segundo episódio, a gente falou sobre. É verdade, daí dentro do rolo que eu ia fazer história e acabei indo pra física. A física eu não gostava mesmo, de forma alguma. Eu achava muito chato, muito entediante estudar física. Tu não gostava ou tu não entendia o primeiro? Ou os dois? Os dois. Confesso que os dois. Eu também não entendia, porque, enfim, né, eu também não fazia o mínimo esforço pra tentar entender. Digamos que eu não dava uma chance pra disciplina. Tu não conseguia ver nada de curioso na física. Isso. Nada, tipo. Que absurdo, cara, que absurdo, né? Porque assim, ó, eu não sabia nem que, digamos que, estudo de movimento, mecânica. Eu nem sabia que isso era uma área da física. Eu, sei lá, eu não tava nem pra nada, não ligava. Pra mim, física era bloquinho sendo arrastado com força de não sei quantos newtons no chão sem atrito e blá blá blá, blá toda esse script de exercícios de física de ensino médio e também, de certa forma, ensino superior, né? Mas no ensino superior já é outra história também. Isso, não precisa mais aprender sobre a vida e sim sobre aquilo ali especificamente. Aí, beleza, bloquinho facilita a vida. Com certeza. Mas, tipo, aí que tá, eu acho que essa história do bloquinho tem que. Se tu quiser apresentar, tu pode apresentar, mas tu precisa falar, velho. Tu precisa falar que não é um bloquinho. Tipo, fala que é uma vaca, mas que a gente vai aproximar para um bloquinho, sabe? Quão engraçado, quão bom que é tu falar, precisa arrastar a vaca que morreu, aí tu traz um drama. Faz alguma coisa, professor. Isso é pra você, professor de física que tá ouvindo. Mas porque assim, ó, eu até publiquei um tweet meio tempo atrás a respeito disso. Eu publiquei em inglês porque, enfim, o negócio era em inglês, mas eu fiz uma piada justamente isso, que é, suponha um cavalo como um bloco de massa, não sei quantos quilos, no chão sem atrito, enfim. Exato. A gente faz essas simplificações na física, não de forma tão, talvez não de forma tão absurda assim, mas a gente tem que fazer simplificações. É legal que tu explica a simplificação para ensinar ciência. Isso. Tipo, eu não vou dizer que o mundo é como ele é. Tipo, vou descrever uma vaca, na minha conta, eu vou levar em conta a aerodinâmica de uma vaca. Mano, tu vai aproximar, porque é assim que funciona a ciência. Tu facilita o negócio para ganhar um resultado mais poderoso na frente. Sim. Aqui a gente abre um parênteses só pra discutir um pouquinho de ensino de física, sempre importante. Mas tá, tua relação com a física era uma bosta, tu gostava de história. Alguma outra disciplina assim que tipo te despertava ou que não despertava e depois tu olhou pra ela de novo, assim, por exemplo, redação. Como é que tu tirou 900 na redação do Enem? Naquele tempo, cara, como posso... Eu vou ser bem sincero, eu gostava muito, digamos que meio que me aparecer com textinhos de Facebook. Eu acho que é coisa normal na época. E eu fazia muito textinho de Facebook, com crítica ao governo. Crítica social foda. Exatamente, é a famosa crítica social foda. Eu gostava de fazer textinhos, e querendo ou não, isso me auxiliou na escrita. O que é engraçado até, eu ainda lembro de um episódio que aconteceu na minha vida, que eu vou aqui compartilhar com vocês. Teve uma vez que a professora de português, ela exigiu, ela pediu que fizéssemos 2 textos em forma de redação. Dissertativo ou argumentativo. O padrão de ensino médio ali do terceiro ano. Pro Enem, né? Isso, pro Enem. Preparação pro Enem. Aí, eu fiz esses textos, entreguei pra professora e
Eu não sei, pelo que eu entendi, ela achou tão bom que, digamos, ela devolveu o texto e falou assim, não, faz de novo porque eu não acredito que, tipo, foi tu que fez isso. Sério, sério. Uhum. Foi realmente isso que aconteceu. E, tipo, na frente da turma, teve até alguns colegas que falaram, não, professor, ele realmente escreve bem, não sei o que lá. Mas não, ela não aceitou de forma alguma a minha professora de português. Mas tem outro ponto também, porque assim, voltamos agora à parte do desinteressado. Eu era tão desinteressado, tão nem aí com nada, que eu não entregava as coisas. Tinha um trabalho, tal. Eu não entregava. Simplesmente não entregava. Eu ficava jogando, eu ficava fazendo qualquer outra coisa. Tu nem sabia, talvez, que tinha que entregar o negócio. Às vezes eu também nem sabia, ou sabia, e tipo, não tô afim de fazer esse texto aqui, que é aquele negócio que eu falei. Tipo, é engraçado. Só um parênteses. O que eu sei que tu passava na cabeça que tu preferia jogar, mas tipo, tu pensava, não vou ter consequências nenhuma se eu não entregar isso, tipo. Porque eu sempre que eu era um cara assim, tipo, sempre entregava as coisas porque eu morria de medo de, tipo, não entregar e ficar, tipo, vou tirar um 0, sabe? Tipo, tu não tava nem aí, tipo, se reprovar, reprovou, nem aí. Reprovou, ano que reprovou de novo, é isso. Era bem assim mesmo. E daí, é por isso que a professora também, eu entendo perfeitamente a minha professora de português, porque eu nunca entregava nada. Daí, do nada veio um negócio, tipo, bom, tá ligado? Não tô dizendo que, nossa, foi um texto, sei lá, vindo direto de um estudante jornalista, mas foi um texto bom, entende? Eu cheguei lá, daí o cara nunca entregava nada. Sempre parecia um estudante muito desinteressado. Ia mal. Daí, do nada, esse estudante vem com um trabalho bom, bem feito. Daí você vai pensar o quê? Claro. Foi cópia? Foi plágio, sei lá. Plágio sim. Ou tu pediu pra alguém fazer e tal. Isso, não, muito exatamente. simples de tu chegar nessa conclusão. Essa é uma dedução meio óbvia. Eu também falei essa dedução. Não posso, digamos que, julgar a professora. É que nem fazer um paralelo com a física, que nem a gente pedia. É que a gente dá um desafio pra turma e vinha o aluno que nunca tirou a nota alta te entregar aquele desafio ali, né? Nossa, e outro detalhe sobre a física é o seguinte: eu comecei a me interessar pela física no final do ensino do terceirão. No final do terceirão? Caramba. Tarde, né? Pra quem queria pro ensino médio, no caso. Mas não pra vida. Porque o que te ocorreu ali? Então, primeiro vamos explicar um pouquinho sobre as minhas reprovações. Só um parênteses bem rápido mesmo. Eu reprovei na sexta série, no primeiro, no segundo ano, sexta série, né? Primeiro ano do ensino médio, naquele tempo ainda não tinha no ano. Primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e 2 vezes no terceiro. Daí que foi na segunda vez que eu peguei certificado através do Enem. Certo. E nesse final ali, quando eu já tinha, sei lá, uns 22 anos, porque enfim, né? Sim. Tantas reprovações assim me fizeram com que eu saísse muito tarde do ensino médio. Sim. Então, tipo, tu ficou quase 5 anos ali, não foi tipo... Isso. 3 anos passando ali pela... Não, entendi. Não. Foi uma longa caminhada. Eu já tinha um pós-doc em ensino médio. Certo. E daí eu comecei a me interessar a respeito de física lá no final do ensino médio, mas por causa do conteúdo. Começou a falar um pouco de cosmologia, de física moderna. Caramba, olha que absurdo, velho. A escola, ela demora... Cara, isso... Eu tenho uma certa teoria, vai. Tipo, mas eu tenho uma teoria relacionada à história. Eu não estudo história, então é uma teoria totalmente, tipo, tirada, né, de lugares obscuros. Mas eu acho que ela é válida também na física. A gente passa história. A gente começa a estudar sumérios, fenícios. Aí a gente estuda uma história totalmente apontada pra Europa, né? Tipo, foda-se o resto do mundo. Esses tempos eu tava assistindo o vídeo do Pirula sobre a dispersão dos hominídeos. Aquilo ali foi a melhor aula de história que eu já vi na vida. Porque, tipo, ela me apresentou a história da humanidade, não a história do europeu e como que ele invadiu a América. Foda-se, eu não estudo história, não vou falar mais sobre isso. Mas o meu ponto é, a gente fica tanto tempo estudando essas coisas para chegar lá no final do terceirão e não dá tempo de estudar a história do Brasil dos últimos 40, 50 anos, que é onde a gente podia parar e entender um pouco sobre o que está acontecendo, tipo, no geral, no panorama geral. Isso. Sabe? Tipo, sei lá, não vou me estender em falar de história, mas vale a mesma coisa pra física. Tipo, começa lá com a porra da cinemática, que beleza, a gente precisa definir a cinemática, o aluno precisa saber trabalhar matematicamente, beleza. Só que aí
forças, leis de Newton, foda-se momento, foda-se energia, não trabalha, não dá tempo. Aí lá, hidrostática, termodinâmica, uns negócios, mas na parte chata, assim, bem mal passado, o professor fica 3 anos passando pressão. Aí eletrostática, aí circuito, muito circuito. E aí no final, olha só, se der tempo, cosmologia, gravitação e mecânica quântica. Óbvio que o aluno não vai se interessar até o final do terceiro ano. Porque só no final do terceiro ano que tá um negócio que abre o olho assim, tipo, pá, olha só como isso é legal. Porque, que, tipo, pô, é legal pra caramba estudar mecânica? É, mas ela é muito mais legal se tu já tá motivado a estudar ela, né? Mas enfim, foi só um comentário aí, vai, sobre o ensino. Não, mas a gente até pode dar uma pequena alongadinha nesse assunto, porque a gente pega o exemplo da disciplina de ciências. Por que raios o nome da disciplina é ciências se você aprende apenas biologia? Por quê? E a teoria diz que você vai aprender física e química no 9º ano ali com... Até a nova BNCC agora que eu tô fazendo meio que uma pesquisa, tô fazendo pesquisa na área, a nova BNCC, ela encaixa os conteúdos de física e química desde do primário, né? Séries iniciais. Primária, isso, exatamente. Só que aí que tá, será que isso vai ser cumprido? Porque a gente vai precisar de profissionais capacitados que saibam, digamos que aqueles conteúdos específicos que devem ser passados. E passados da maneira correta. Da maneira correta, exatamente. Esse já leva já leva outro problema, entende? Porque eu lembro muito bem que as minhas aulas de ciências, aspas, eram aulas de biologia. E acabou. Não tinha física, não tinha química. Física e química eu fui ver só mesmo no ensino médio, quando houve a separação das disciplinas, onde a disciplina de ciências, aspas, foi desmembrada em mais 3 disciplinas, que são química, física e biologia. Então é tudo muito contraditório na educação. Tem coisas que são muito assim que estranhas. Acho que essa é a palavra que eu poderia usar. Estranhas, são bem estranhas mesmo. Bem confusas às vezes. Estranhas no nível de que parece que alguém planejou isso pra ser mal feito. Mas a gente não vamos entrar em conspiração, vai. Vamos continuar. Então tá, agora começa a entender por que tu falou que tu é um convertido, né? Porque tu era um cara que não gostava de física. Exatamente. Gostava de história, tu começou a gostar de física no final do terceirão, porque falaram sobre coisas legais, finalmente. Isso. Então, foi tipo no último ano do terceirão, tipo, tu disse que reprovou no terceirão, então foi nesse último ano ali que tu deu esse estralo? Isso. Ou tipo, foi isso. E aí? Basicamente, o que é que assim, eu já vim com interesse prévio nesses assuntos. Essa parte que eu gostaria de deixar aqui, né? Que eu deixei meio que no final. É que eu assisti o filme Interestelar. Não sei se... Acho que até já citei esse filme. E olha, eu quase que poderia dizer que o motivo pelo qual eu vim fazer física, eu vim cursar física, não fazendo física, porque né, física já tá feita. Não toda feita, mas enfim. O motivo pelo qual eu vim cursar física foi porque eu vi os efeitos da relatividade no filme e eu fiquei simplesmente, nossa, deslumbrado com aquilo. Pensei, meu Deus do céu, como isso é possível? Basicamente essa é a minha reação. Cara, eu lembro que logo após assistir o filme, eu fiquei, olha, acho que, sem querer ser exagerado, mas eu fiquei por semanas pesquisando, logo após ter assistido o filme, semanas pesquisando pra tentar entender o que estava acontecendo lá e ver se aquilo é verdade, que de fato era verdade. Tirando algumas partes ali, enfim, não quero dar spoilers, mas a maior parte do filme ele é muito bem coeso cientificamente, e eu fiquei, meu Deus, como isso pode acontecer de fato na vida real. Sim, eu também tenho casos já de, tipo, dos poucos alunos que eu já tive na vida, assim, um deles eu conheço que, eu sei que quando eu falo em Interestelar e Christopher Nolan, o piá assim, tipo, pá, velho, olha só o tempo, velho, relatividade, buracos, né, sabe? Mas, tipo, eu tô falando de física, de outras coisas, nem aí. Tipo, nem aí. Interestelar é a minha religião, diz o Titaki. Bom ponto. Então, ó, faz sentido. Faz sentido a conversão aí, ó. A religião dos físicos é Interestelar. Tá certo. Tipo, é um filme que virou muito... modinha. Mas não deixa de ser um filme muito bom, assim, pra tu... Sim. Assim, é tipo meio que obrigatório. Eu acho que como professor, tu dizer no primeiro ano...
alunos, assistam. Ou passar na escola, passa na sala, sabe? Perde 2, 3, 4, 5 aulas. Vocês vão assistir isso aqui, hein? E isso aqui vai mudar a vida de vocês. Sabe? Tipo, tu motiva antes, né? Não depois, né? Isso, Realmente. claro. Porque é isso que falta, às vezes, não só na física, mas em várias outras disciplinas ou componente curricular, como está agora na BNCC, enfim. Não vou me alongar muito nessas terminologias. Um Mas, dia a gente fala sobre isso. exatamente, podemos falar. Isso que falta é você, digamos que, chamar a atenção do estudante, instigar o aluno lá que tá te ouvindo, entende? Não apenas apresentar o conteúdo, não, aqui é mecânica, tá aqui momento, tá aqui energia cinética, blá blá blá, não explica a relação entre os dois, não explica qual é a diferença entre os dois, tá aqui, sei lá, leis de Newton e pronto, é assim. Conteúdo atrás de conteúdo, conteúdo atrás de conteúdo. Aí o cara chega na faculdade, terceiro ano da faculdade, qual é a diferença entre energia e momento? Não sei. Né? Exatamente. Eu senti direto aí o palhaço. Não, mas o negócio é assim mesmo. Tá, muito bacana as conversas sobre ensino e ensino médio e tudo mais. Agora a gente vai andar. Claro. Se tu não tiver mais nada a falar, mas podemos andar. Não. Seguir e entender, então, em que momento, né, da sua vida você sofreu a sua conversão. Ou o que tu tava fazendo depois do ensino médio, se formou, obteve o diploma. Foi fazer física direto? Foi pensar em fazer física? Ou foi pensar em fazer outra coisa da vida? Tipo, sem entrar em muitos detalhes que tu não quiser, mas, tipo, em que momento... Tenta nos apresentar essa jornada. Então, em 2015, eu lembro que obtive o certificado de ensino médio, né, como eu falei pra você, como eu comentei já. E foi em 2015 que eu saí do meu emprego. Eu tinha um emprego também, que eu trabalhava à noite, das 5 da manhã, aliás, das 10 da noite até as 5 da manhã. Um horário bem complicadinho. Daí, isso foi de 2013 a 2015. Daí, após isso, eu acho que isso eu peguei e simplesmente fiquei em casa e ainda tinha interesse de fazer física, mas ficou meio que naquela de que, claro, ano que vem eu faço vestibular, meio que jogando com a barriga, assim, entende? Ano que vem eu faço, até que 2017 eu decidi, não, chega dessa vida de joguinhos eletrônicos. Certo. E vou realmente tomar um rumo e física que eu quero fazer, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Tipo, por causa daquele final do ensino médio, daquele gosto que tu pegou ali, isso, tu começou, tipo, durante o tempo ali, pegar estudar o filme, por causa do filme. Que louco, cara. E teve essa transição de fase ali, de 2015 até 2017, em que eu simplesmente, digamos que voltei pro mundo dos jogos eletrônicos, digamos assim. Nossa, tô bem dramático, eu tô bem... Não, entendo. Cidade alerta. E ele voltou às suas tentações de criança. E o mundo parecia perdido. E Guilherme não sabia o que fazer. Cara, meu Deus, parece que eu tô vendo lá Nossa, eu já perdi o meu ponto, cara. Tá. A transição de voltar para... Eu voltei pro mundo dos jogos eletrônicos. Em 2017 eu pensei, não. Eu vi, pelo que eu lembro, eu vi de novo a respeito de Einstein, de relatividade. Em 2016 foi confirmado as ondas gravitacionais, certo? Claro. Isso ali já foi talvez um gatilho, como dizem. Já, putz, tem relatividade, a física aqui, olha que legal, tu gosta disso. Sim. E pelo que eu já conversei um pouco contigo, em off, tu teve influência de divulgadores científicos. Interessante. Nossa, exatamente, é isso que acho que eu sinto quase a obrigação de falar sobre isso, de mencionar o cara. Eu basicamente, depois de assistir o filme, eu falei pra vocês que eu tinha começado a pesquisar e tudo. Eu comecei a pesquisar no YouTube também, vídeos no YouTube pra ver se tinham canais que comentavam sobre a relatividade. Aí, eis então, que eu encontrei então o canal do grandiosíssimo Primata Falante, o Davi. Glorioso. Exatamente. Cara, um dia a gente vai chamar ele pra falar aqui com a gente, cara. Exatamente. Esse é o meu compromisso de vida, tá? Agora, a partir de agora, depois de saber que ele foi o responsável pela sua conversão. Exatamente. Não, porque se não fosse por ele, tu não tava aqui, provavelmente tu... Não. Eu tenho, assim, eu não posso dizer que eu tenho 100% de certeza, mas, olha, as chances de que, caso eu não tivesse encontrado o canal dele, de cursar física, eu acho que seriam bem diminuídas, digamos assim. Bem eu compartilho essa tua ideia. Eu também, eu tava no final, agora falando só brevemente um pouquinho, porque eu não tenho muita coisa pra falar, né? Final do terceirão eu tava naquela, será que eu faço engenharia ou física? E o canal do Primata Falante foi aquele cara
que fez um vídeo dizendo por que eu faço licenciatura? Qual a diferença entre licenciatura e bacharelado? Eu vi esse vídeo. Uns vídeos desse tipo, assim, que fizeram eu pensar, é possível, cara. É possível. Eu quero, eu posso. Nossa, eu acho que essa reflexão toda aqui, ela culmina em a gente entender a importância da divulgação científica que ela tá tendo hoje em dia. Sim. Porque ela tá influenciando vidas, assim, pessoas a fazerem um curso de física, virarem professores, virarem cientistas, só por existir, só por estar lá falando sobre um negócio de uma maneira diferente do que a escola. Eu penso quantas outras pessoas já não foram impactadas dessa forma. É justamente isso. Isso que é o mais incrível da divulgação, cara. É você afetar a vida da pessoa positivamente dessa forma. Digamos que o cara tava lá, não sabia muito bem o que fazia, meu exemplo, tá? Exemplo próprio. Não sabia muito bem o que queria fazer. Já tinha ali ideias e vontade antes, mas era vontade que muito provavelmente não me levaria a de fato ir lá, a prestar vestibular e tentar entrar no curso. E que... Porque, tipo, tu não via a perspectiva, né? Tipo, a física existe, mas legal, eu não sei o que eu posso fazer com legal. isso. Tipo, dá pra viver disso? Isso, também tem isso. É uma coisa que, assim, era legal, eu gostaria de entender sobre relatividade, mas, né, muita coisa que eu também não sei, e mesmo assim, tamo aí, né, como dizem. Sim. Tamo aí, exatamente. Isso falando da física, mas, por exemplo, a história que nem tu falou, né, ali. Onde é que entrou essa... Tipo, a história tu deixou de lado. Sim. Né? Era no ensino médio que tu queria fazer história? Foi depois? E aí tu pensou, será que história ou física? Compra goiaba ou pega ônibus? No ensino médio. Porque né, eu tive 3 ensinos médios, 3 terceirões, basicamente. Sim. Né? Que é 2 reprovações. Certo. Aí... Não, 2 terceirões, porque daí depois não fiz. Mas enfim. No primeiro terceirão, eu gostaria de fazer história ainda. Daí foi depois que eu conheci o filme Interestelar, daí depois que eu comecei a ir atrás de física mesmo. Certo. Então, tipo, é um negócio que, por mais que tu diga que é contraditório, e que tem uma conversão ali no meio, agora que a gente pegou the big picture, né, o todo, Sim. é uma história que faz todo sentido, se for para pensar. Porque... Tipo, deu tudo errado pra tu vir fazer física, mas no sentido de deu tudo errado Porque eu falo que deu tudo errado, mas é meme, né? Claro, óbvio. Tu era curioso quando era criança, tu tinha algumas... Até a gente já achou coisas em comum, né? Tipo, gostar de mapa. E, tipo, tu virou um cara desinteressado, mas não porque tu não gostava da escola, mas sim porque tu não via... Não que tu não se interessasse pelo conteúdo, mas o conteúdo não era passado pra ti da forma correta, né? E quando ele foi passado da forma correta, tu simplesmente gostou dele. Tu, na verdade, já tinha esse interesse por causa da história. E no fim das contas, tipo, tu, quando foi apresentado corretamente a física, né? Tu, mesmo já tendo... Tu já apresentava esse gosto pela história, como tu falou. De quero fazer história. Né? Então era algo que já existia na tua cabeça. E no fim das contas foi parar na física, porque tu descobriu que a física podia trabalhar com isso, tu podia pesquisar essas coisas. Então, tipo, como eu tava dizendo, é uma história coesa, faz sentido. Tipo, por mais que tu diga, é contraditório, eu sofri uma conversão. Faz sentido, uma conversão E aí? Alguma coisa a mais, pós-ensino médio, daí tu fez o vestibular, fez o Enem, provavelmente, e aí veio fazer física no instituto. E deu mais coisa errada ainda. Isso que é interessante. Mais coisa errada, puta que porque quando eu decidi que eu queria fazer física, eu já... expectativa lá em cima. Já tava sonhando alto. Daí eu fiz o vestibular, passei o vestibular da UFSC e o da UDESC. Certo. Daí passei nos dois. Não porque, nossa, o cara é muito bom. É porque, né, não é tão disputado assim. Não tem candidato por vaga, claro. Exatamente. Então, basicamente, você tem que só atingir a nota de corte nas perguntas específicas da área, que são 4 específicas e vai ter uma de física ou química. Daí você tem que acertar pra conseguir fazer física. Daí, enfim, eu acertei lá, tudo, não sei o quê. E aí, eu decidi fazer, então, na UFSC, porque eu passei na UFSC e na UDESC. Decidi fazer na UFSC, daí são 2 etapas. Você faz a primeira matrícula online, daí fiz a matrícula online, daí depois fui lá e fiz a presencial ainda. Daí beleza, me tornei oficialmente um estudante de física, licenciatura da UFSC. Aí houveram problemas aqui familiares aqui, enfim, isso aqui é coisa já mais não precisa entrar em detalhes. Não precisa entrar em detalhes. É bem particular. Mas daí que deu alguma coisa errada. Deu algo errado e digamos que não deu mais pra eu fazer física lá, pra eu ir lá pra Florianópolis e fazer física. Aí eu lembro muito bem, nossa, como se fosse ontem, cara.
Daí, quando isso aconteceu, meio que, digamos que tudo desmoronou, sendo bem sério. Eu pensei, putz, eu vou, sei lá, vou ser o cara que vai ficar jogando pra sempre, não tem futuro, tá tudo errado, não sei o que. E assim, esse momento ali, pra ser bem sincero, foi um dos únicos momentos assim que eu realmente desmoronei, assim. Eu fiquei, sei lá, eu chorei, eu lembro até hoje, fiquei chorando, só fiquei na cama. Fiquei realmente muito, muito triste, decepcionado, sem rumo, enfim, não querendo falar drama, mas foi. Não. Esses eram os sentimentos que eu sentia. Que era uma carga de algo deu errado, que a gente não entrou em detalhes, mas tu não conseguiu fazer o que tu tava pretendendo. Então, imagina. Daí surgiu a luz de que tinha física aqui no IF, aqui perto, que eu moro na cidade vizinha do campus do UFC aqui de Rio do Sul. Daí que surgiu ali, eu não lembro como surgiu, pra ser bem sincero, porque como eu falei, né, a carga emocional naquele momento estava muito grande, então eu só lembro da minha situação, mas eu não lembro, digamos que, muito da minha volta. Sim. É bem curioso isso. Daí surgiu então que tinha física no IF. Eu lembro que eu tava tão abalado que eu meio que já tinha desistido tudo, assim. Falei, não, eu não quero fazer, deixa, pronto, e sei lá. Tava realmente bem abalado mesmo. Aí a minha mãe insistiu, até que eu fui lá, fiz a matrícula lá, entrei pelas vagas remanescentes ainda, até lendo, já entrei, e daí enfim, já entrei no meio do curso, com, digamos que... Tudo andando já, né? Pegar na segunda semana. Tudo andando, foi um pouquinho complicadinho, porque daí, como eu disse, eu já não era um aluno muito bom em matemática e física, daí já tive pré-cálculo e equações, e nem sabia como, sei lá, isolar um termo, ou um fator de uma equação. Meu Deus, foi um caos. Mas tu tinha o interesse que tava ali em ti, porque já foi despertado, porque tu era curioso. Cara, eu acho que a outra coisa isso aí, tipo, magnífica, né? Não, tipo, hoje em dia a gente vive num universo paralelo onde as pessoas dizem que Universidade Federal, Instituto Federal, tudo coisa, né? A gente sabe a desmoralização que tá tendo, mas pensa só se a única universidade federal que tivesse em Santa Catarina estivesse lá na capital. Quantas pessoas, quantos Guilhermes teriam alguma coisa dando errada na vida deles e impedindo eles de simplesmente fazerem o que eles querem? Tipo, quer estudar física. Tudo bem, podia não ter física no Instituto Federal, podia ter o Instituto Federal Rio do Sul, mas podia não ter física. Aí tu não ia conseguir fazer. Então, tipo, em alguns casos, a vida é muito aleatória mesmo. Mas em alguns casos, não é aleatório. O fato de haver institutos federais, isso aqui é pra defender mesmo, é pra dizer, ó, Instituto Federal é bom. É tão bom quanto... Porque às vezes o pessoal vai dizer, porque UFSC, porque Universidade Federal, Instituto não é a mesma coisa que Instituto. Cara, tá ali, existe, é bom e tu consegue fazer o teu curso em alto nível. Só pra deixar um comentário aqui que veio na minha cabeça mesmo, depois de eu ouvir o teu relato. Aliás, acho que perfeito, sabe? Não que eu queira me dar uma de João Kleber aqui e vou montar na desgraça ali. Vamos pegar uma história triste e transformar. Feliz, sabe? Não, mas é basicamente isso que tu falou, porque assim, eu, de certa forma, eu também olhava com esses olhos dessas pessoas, como tu comentou, a respeito do IF. Pensava, pô, mas é o IF, não é o mesmo nível da UFSC, blá. Nível técnico. Mas daí, quando eu cheguei no primeiro semestre, no IF já tomei um couro, daí eu pensei, opa, então, o nível não é tão baixo assim, entende? Basicamente assim. Não, tu tem basicamente o mesmo nível. E na verdade eu acho que em alguns pontos ele tem suas vantagens, assim, o fato dos professores serem mais humanos, talvez, ali, eles serem mais próximos. Eu nunca estudei de fato, como tu também não, na federal, assim, de grandes professores, mas a gente sabe que os professores lá na federal têm um ego do tamanho do, sabe, do buraco negro do centro da galáxia, sabe? Então, tipo, às vezes não dá pra tu ter uma proximidade, de tu ir lá tirar uma dúvida, ou de tu conversar. Eu acho que sobre essa troca com... Desculpa, pode falar. Não, e essa troca com professores, ela é fenomenal, sabe? É um cara que fez um doutorado e ele tá ali sentado conversando contigo sobre a vida, não necessariamente física. E eu acho sobre as federais, por exemplo, a UFSC da vida, ou sei lá, na USP, eu acho que a USP não é, porque ele realmente a USP é realmente bom, mas sei lá, vou usar o exemplo da UFSC. É que assim, a gente entra ali no campus e
enche os olhos, assim, entende? Nossa, o campus é gigantesco, o departamento de física lá é gigantesco. Só pra vocês terem uma noção, É maior. demorou. Não, também tem É isso. maior Mas do que o Instituto do IF inteiro. inteiro, Mas esse nem é porém. Cara, vocês não têm noção de como foi difícil de achar o departamento de física lá. É escondido. Porque é escondido e o campus é muito grande. Mas muito grande mesmo. Então, eu lembro que a primeira vez então, foi um caos. Eu demorei, sei lá, uns 20 minutos pra achar. Sem brincadeira, demorei bastante. A segunda vez, demorei 15. Não foi tão ruim. Então, o meu ponto sobre as federais é que talvez o que mais chama atenção é justamente isso. É uma universidade grande, tem esse negócio do ambiente universitário, encontra muitas pessoas. Sim, é um fator positivo. Sim, e talvez seja esse o motivo. Claro, também tem qualidade de ensino também, óbvio, né? Mas talvez, o que me fez escolher a UFSC naquela época fosse justamente isso. Uma federal. Eu olhava também pelo currículo, o cara formado na Federal de Santa Catarina em física, por exemplo. Também tem isso. E também, né, essa parte também de ser uma universidade grande mesmo. Sim, tu olha pela ótica mais fácil, assim, tipo... Isso. O viés... Não, é um viés, de certa forma, que tu tem, claro. Tipo, de disponibilidade, né? Uhum. E como o nosso ouvinte oculto Titaki disse, o fato do IF ser tão pequeno comparando a UFSC torna melhor ele em algumas coisas, exatamente. Tipo, o fato de tu ter mais proximidade com os professores, o fato de, né, vantagens e desvantagens, mas acho que a gente conseguiu, sabe, falar sobre muita coisa. Esse papo aqui tá bem bacana. Se você ouviu até aqui, eu quero te agradecer muito. Eu acho que a gente pode finalizar. Podemos, claro. Tem mais alguma... Assim, vamos dar a última palavra ao Sr. Guilherme, aí, o cara que contou uma história, assim, magnífica aqui pra nós. Eu acho que, tipo, assim, tipo, ainda bem que a gente fez esse episódio sobre ele e não sobre mim, porque a minha história seria, tipo, eu queria fazer física, daí eu fui fazer. Tá ligado? Tipo, não teve emoções, né? Exato. Né? Tipo o jogo da NBR. Entendedores entenderão. Exatamente. Bom, então pra gente finalizar, o nosso grande ouvinte oculto, o Titaki, ele mandou uma pergunta aqui. Ó. Se tu tivesse uma máquina do tempo, o que tu mudaria na tua vida acadêmica? Né? Isso nos pergunta o Titaki. A tua vida acadêmica no sentido de escola, ensino, estudo, pesquisas, cara... Primeira coisa, Titaki, brilhante como sempre. Excelente pergunta. E eu seria mais dedicado, mais esforçado, não tão porra louca, como dizem. Não tá nem pra nada, não tá nem pra estudo, e é isso. Talvez eu gostaria de ser mais focado nos estudos muito antes, porque hoje em dia, se eu quiser estudar, sei lá, física, eu sento ali e estudo física horas a fio. Cálculo, mesma coisa, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Mas é isso, basicamente isso. Estude mais. É isso que tu ia dizer pra ti mesmo no passado, se tu voltasse, estuda mais. Tá, beleza. Parece um conselho meio que de mãe, assim, mas no meu caso, se encaixaria como uma luva mesmo. Seja mais focado, seja mais estudioso. Aí que vem a questão. Se você voltasse no tempo e dissesse isso pra ti mesmo e tu dissesse estude mais, talvez tu não estaria fazendo física aqui agora. Porque você modificaria o seu passado e aí você não seria você. E não poderia voltar pra dizer pro... Paradoxo de bootstrap. Exatamente, tá ligado? Péssima pergunta, Titaki. Não fica triste. Já mandou uma carinha triste. Bom, então a gente finaliza aqui o nosso episódio. Podemos finalizar, né? Sim, claro. Ou tu quer falar? Tá. Não. Tá. Então, sinceramente, assim, depois dessa última pergunta aí do Titaki, a gente vai finalizando. Eu quero agradecer muito ao Guilherme, né, de novo. Acho que eu já agradeci de novo. Não sei se eu falei, se isso foi pro ar, mas eu quero agradecer de novo, se eu não agradeci antes, ao Guilherme por nos contar essa história, sabe? Tipo, porra, é fantástico, porque permitiu a gente discutir uma série de coisas que não estavam previstas serem discutidas, né? Mas que são muito importantes, né? Divulgação científica, ensino de física, universidades federais, vida, universo, tudo mais. Esse é o propósito do Metacast, né? Então a gente consegue aí fechamos o nosso 5º episódio e eu espero ver vocês nos próximos episódios, né? Ou
espero que vocês me ouçam no próximo episódio. Então, muito obrigado, Jader. Estamos aqui já quase meio com um co-op aqui já, né? Não, isso aqui já é nosso, né? Tipo, não é eu tô te convidando aqui, tu já é membro do podcast, então Claro. não tem... Agradeço a presença de todos que ouviram, digamos que guardar um pouquinho de seu tempo para ouvir um pouquinho da história da minha vida, e espero que todo esse percurso ajude vocês com o que fazer, com o que não fazer. Eu não vou dar frase motivacional aqui de fim, frase de efeito aqui. Coach quântico. Coach quântico, porque o propósito não é esse. O propósito é que vocês olhem, olhem não, né? Escutem o que a gente falou aqui e tirem algo pra vida de vocês. que isso auxilie. Auxilie em, sei lá. E se não tirar nada, também tudo bem. Tudo bem também, experiência. E você que ouve nosso podcast aqui até o final, digite aí nos comentários Máquina do Tempo, pra saber se Máquina do Tempo. Pra saber se você estava aqui até o final, né? Exatamente, pra deixar sua marca. Eu estava até o final. Muito obrigado. Oi? I was here. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima.